parte. Depois temos uma distribuição atômica também, podemos fazer alguns exercícios. Mas aqui, se vocês calcularam, né, então, quantos nêutrons estão nesse isótopo de ferro 52? Então aqui, como eu disse, né, aqui na tabela periódica aparece o número atômico, e aqui embaixo, geralmente, como tem números decimais, né, aqui no caso representa a massa atômica, certo? E aqui nesse caso, então o número atômico menor do que a massa atômica, e aqui nesse caso o número atômico 26, então o número de prótons é igual a 26. Se o número de prótons é igual a 26 e o número de massa é igual a 52, então a diferença do número de massa, né? Então 52 menos 26, o número atômico, né? 52 menos 26 vai dar 26, certo? Então nesse caso nós temos a resposta aqui que seria igual a 26, certo? Então agora aqui também outro exercício sobre a massa atômica. Então nós temos o número de massa, que geralmente são números inteiros, tá certo? Mas por que que na tabela periódica, né, nós temos a massa atômica, ela tem números decimais, né? Então geralmente, por exemplo, o cloro é 35,5, né? Dependendo da tabela periódica, a minha está bem arredondada aqui, né? Que é o meu mousepad aqui. Estão todos arredondados, né? Aí só por exemplo, o cloro que não é arredondado, que é 35,5, tá certo? Mas se a gente pegar uma tabela periódica um pouquinho melhor, né, nós vamos perceber que os elementos, né, eles têm números decimais, ok? Mas geralmente a gente trabalha com números inteiros. Mas aqui nesse exercício, como ele é muito mais preciso, a gente viu que tem uma pequena diferença entre a massa de nêutron e a massa dos prótons, né? Ele, para fazer um cálculo mais preciso, ele somou todos os prótons e nêutrons com aquelas casas decimais também, todas aquelas casas decimais. Mas geralmente a gente pega, arredonda, né, aqueles valores, né, para números inteiros, como cada próton tem um número de massa 1 e cada nêutron tem um número de massa 1, certo? Mas para um cálculo um pouco mais preciso, a gente soma próton por próton, nêutron por nêutron, para ter uma precisão bem maior, como acontece em algumas tabelas periódicas, né? Não é o caso da minha, né? Mas aqui no caso, né, o que vai acontecer? Nós podemos fazer esse cálculo, né, pela medida da abundância dos elementos, dos isótopos na natureza e também a massa de cada isótopo, certo? Então, por exemplo, aqui o cloro, né, de ocorrência natural, mistura de dois isótopos, né? Em cada amostra desse elemento, 75,77% dos átomos são cloro 35, certo? E 24,23% de cloro é o cloro 37. A massa medida, né, a do cloro 35, é de 34,9689 unidades de massa atômica. E a de cloro 37, né, a massa dele mais precisa aqui é 36,9659. Então aqui você vê que o isótopo é chamado de cloro 37, que é um arredondamento, né, para o número de massa do próton e do nêutron arredondado para 1, tá certo? E aqui no caso o 35 é 34,9689. Então pode perceber que é uma pequena diferença, né, mas para ter uma precisão maior nos resultados, né, pegou-se a massa precisa de cada próton e nêutron, certo? Então calcule a massa atômica média do cloro, ok? A partir da abundância e da massa de cada isótopo, né? Então aqui nesse caso nós podemos multiplicar, né, a massa ponderada multiplica a porcentagem vezes a massa de um e soma com a porcentagem vezes a massa do outro e divide por 100, certo? Ou simplesmente poderíamos fazer 0,7577 vezes 34,9689 mais
0,2423 vezes 36,9659, certo? Fazendo a massa ponderada aqui, né, a média ponderada, né, nós temos aqui um resultado de 35,45 unidades de massa atômica para o cloro. Ok? Bom, agora, né, é a vez de vocês tentarem, né, fazer esse cálculo. Então, aqui no caso, por exemplo, há dois isótopos do elemento Z. O primeiro é de 56,5% em abundância e tem uma massa de 152,3 unidades de massa atômica. Se a massa atômica é de 155,5 U, qual que é a massa do outro isótopo? Né? Então, aqui nesse caso, né, vocês vão fazer a mesma soma aqui, o mesmo cálculo, passando lixeira. Esperar passar aquela hora que a tela fica preta e branca. Ainda bem que a tela tá preta e branca aqui. Né? Ai, ai. Então aqui, se eu fizer aqui, como que eu vou fazer essa conta? Né? Eu vou multiplicar aqui, eu vou colocar, se eu tenho a massa, né, se a massa atômica é 155,5 unidades de massa atômica, o que eu vou fazer? Vou fazer igual essa, só que eu vou igualar. Né? Então aqui eu vou colocar 55,5 é igual. E aí colocar o x aqui dentro. Né? Então eu vou colocar, no caso, vou colocar 155,5 igual a 56,5 vezes 152, tá certo? Mais, aí eu vou colocar a diferença, que se esse aqui é 56,5, eu vou colocar aqui 43,5, né? É a abundância do outro. Se só tenho dois isótopos, né? Se a somatória dos dois é igual a 100%, então se um é 56,5, o outro vai ser 43,5%. Então 43,5 vezes x, isso tudo dividido por 100, tá certo? E aí eu encontro o valor de x, ok? Se vocês fizerem essa conta, tentem dar uma pausa e fazer, né, tentar fazer esse exercício. Fazendo esse exercício, o resultado vai dar aqui, né, nenhum desses resultados. Nem 156, nem 45,5, nem 157. E sim 153,7 unidades de massa atômica. Certo? Então aqui a resposta seria essa daqui. Dá para a gente perceber também, né? Se a massa atômica, a média, né, é 150. Pois aqui. Se a massa atômica é de 100, qual é a massa do outro isótopo? É 50-50. Né? Façam um cálculo para ver se isso está certo. Eu acho que não está muito coerente esse valor aqui, não. Na realidade, teria que dar mais de 155 aqui. Faça um cálculo e depois a gente discute. Talvez abrir um fórum, né, sobre essas questões e aí para a gente discutir cada uma dessas questões. Né? Acho que fica mais legal. Abrir um fórum. Bom, vou fazer uma pausa. Né? Vai ser um programa de televisão, né? Mas aqui essa parte aqui a gente vai passar para um outro estágio mais evoluído, então fazer uma pausinha. Pensei que ia ser a última parte, mas vou fazer só uma pequena pausa para a gente continuar com essa outra parte aqui que é um pouco mais complexa, né? Para a gente trabalhar um pouquinho melhor. Então, dá uma pausa.